Quero convidar você para ler comigo. Não sei se é possível projetarem esse texto, mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo no último livro da Bíblia, no livro das Revelações, no livro do Apocalipse. Queremos saudar a todos que nesta noite estão conosco. Você que nesta noite sentiu um desejo no coração de estar aqui, ou talvez você tenha sido convidado, queremos que você se sinta bem à vontade, porque esta casa, ela tem um único dono, não sou eu, não é a pessoa que está ao seu lado, o dono desta casa é o Pai Celestial, e Ele reúne seus filhos nessa noite aqui. Portanto, nós como filhos, vamos aproveitar de tudo que Ele tem para nós. Esta é a casa do Pai, é a casa da família, então você se sinta bem à vontade aqui nessa noite. Apocalipse no capítulo 3. Apocalipse 3, verso 20, diz assim, um único versículo, palavras do Senhor Jesus. Eis que eu estou à porta, e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É importante nós entendermos esse verso aplicando para os dias de hoje, porque são palavras aqui utilizadas que nós não costumamos usar no nosso dia a dia. Por exemplo, tem algumas traduções que diz, vou pousar em sua casa. Hoje é muito difícil alguém dizer assim, olha, estou indo pousar na sua casa. Somente, se você fizer um convite para ela pousar, ela vai lá pousar na sua casa. Não é mais aplicável, não é mais comum usarmos esse texto como está escrito aqui nos nossos dias, no nosso dia. Mas aqui Jesus está dizendo para a igreja dele, para aqueles que ouvem a ele, ele está dizendo, eis que eu estou à porta. Há uma porta, e ele está batendo nessa porta, o texto está dizendo, estou à porta e bato. Se alguém ouvir, então está dizendo aqui que entre alguém e Jesus há uma porta. Atrás da porta, pelo lado de fora, está Jesus fazendo o quê? Batendo. Do outro lado da porta, do lado de dentro, está alguém. É o que o texto está dizendo, ele está falando. Se alguém ouvir, então tem alguém ali que poderá estar ouvindo, ou não. Se alguém ouvir a minha voz. Olha um detalhe. Quem está fora, do outro lado da porta, batendo? Jesus. A Bíblia está dizendo que Jesus está batendo. Mas ele não bate apenas. Se você prestar bastante atenção no detalhe, diz que além dele bater, ele está falando. Ele está clamando, ele está chamando. Se alguém ouvir a minha voz, aí então, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Aqui também é uma expressão que nós usamos muito pouco. Cear, jantar, a última refeição do dia. Eu cearei com ele e ele comigo. Eu já prefiro uma outra tradução que diz que ele estará pousando, ele estará morando conosco. Fica mais fácil de entender assim. Sabe, amado irmão e querido amigo que me ouve nessa noite,
Tem muitas pessoas que hoje dizem acreditar em Deus. E eu acredito que se você está aqui nesta noite, é porque você é um deles que crê em Deus. Há muitas pessoas que dizem também saber que o Filho de Deus existe, e é fato. Porque nós cristãos sabemos que somos seguidores de Jesus, sabemos que Jesus é o unigênito, é o único Filho que Deus tem. Ou melhor, que Ele tinha. O único que Ele tinha, sem pecado. O único Filho que Ele tinha, santo. O único Filho que Ele tinha, que era o próprio Deus, Ele tinha a mesma essência do próprio Pai. É o único Filho que Ele tinha que era onipotente, ou seja, todo o poder está nele. Ele tem todo o poder. Onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele lê pensamentos. Onipresente é um outro atributo deste Deus. Ele está presente em todos os lugares. Ele está aqui agora, Ele está lá na casa de quem está ouvindo pela internet, Ele está nesse momento do lado de fora, na rua, Ele está tocando nesse momento o coração de alguém, Ele está ministrando o coração de alguma pessoa, alguém que tem clamado, alguém que tem buscado, Ele está nos hospitais, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, onipresente. São atributos aplicáveis somente a Ele, a mais ninguém. O diabo tenta fazer a mesma coisa. O diabo tenta ser igual a Deus, igual a Jesus, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele foi criado por Deus. Logo ele é uma criatura. Logo ele não é Deus. Logo ele não tem o poder. Ele não tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pastor, como não? É só olharmos para o mundo, nós vamos ver o mundo e vamos ver quanta maldade, como o diabo tem assolado as pessoas, é fato. Mas a Bíblia nos fala que Satanás, ele tem a seu serviço uma legião de demônios, ele tem uma quantidade inumerável de demônios que trabalham para ele. Mas eu não quero falar do diabo nessa noite, embora eu não o ignoro, e embora eu não possa de maneira alguma ignorar a sua existência. Eu quero falar nesta noite na pessoa daquele que ama você, que ama a mim. Eu quero falar daquela pessoa que está do outro lado da porta e ela está batendo. E não só batendo, mas ela está chamando: ei, há alguém aí dentro desta casa? Suponho que seja assim. Porque quando eu vou na casa de alguém, eu bato no portão, eu quero ser ouvido. Se a pessoa não ouve, eu pego uma chave e bato no portão. E se a pessoa não ouve, eu grito: ei, tem alguém aí? Não é assim que você faz, é assim que nós fazemos. Eu suponho que Jesus, ele também, quando ele diz: se alguém ouvir a minha voz, ele está dizendo isso. Eu estou chamando, se tem alguém aí que pode me ouvir e pode abrir a porta, eu então receberei o convite e eu entrarei e morarei com você para sempre, e você comigo. Eu quero estar na tua casa. Por que Jesus quer entrar na casa de alguém? Bem, vamos voltar um pouquinho na história. Deus, através do seu único Filho, santo, sem pecado, Jesus, Ele quis resgatar a toda a humanidade. Nós dizemos, e é fácil de entendermos isso, nós dizemos que somos filhos de Deus. Você já ouviu falar isso? Você já falou isso? Eu sou filho de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia nos fala que um dia você não era filho. Por favor, não chore. Não chore. Talvez você possa ficar triste ouvir isso, mas a Bíblia diz em João 1:12: mas a todos, se puder colocar esse texto, mas a todos quantos o receberem,
Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que é que João está dizendo? João está falando que Deus nos dá o direito de nos tornarmos filho dele quando nós recebemos o seu único filho, o seu unigênito, aquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que tem poder para tirar o pecado do homem, aquele que está à porta e bate, aquele que foi à cruz e morreu no lugar da humanidade, aquele que entregou a sua vida, aquele que cura, aquele que é a cura, aquele que se manifestou para destruir as obras do diabo, aquele que morreu, mas o túmulo, a morte não pôde detê-lo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo, e ele disse aos seus discípulos assim que ressuscitou: não turbem o vosso coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei. Ele se anuncia como o caminho, ele diz aos discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Deus entrega Jesus Cristo para vir a esse mundo, ele nasce neste mundo através de uma mulher virgem, da sua mãe Maria. Maria, ela era pura, ela era santa. Maria não se relacionou com homem algum antes de ter Jesus. Jesus está explícito na Bíblia que Jesus é uma obra do Espírito Santo na vida de Maria, no ventre dela. Ela foi a portadora da bênção, ela foi a portadora da graça, ela foi a portadora da salvação, ela recebeu nela, dentro do seu interior, aquele que salvaria a minha e a sua vida e mudaria a história da humanidade. Agraciada esta mulher foi. Nós não a temos como alguém que nós a cultuamos, nós a temos como alguém muito importante, como alguém muito respeitada, como alguém abençoada, mas ela não salvou ninguém. Ela trouxe dentro dela aquele que pode salvar e perdoar o pecador. Mas eu não estou falando de Maria nesta noite, eu estou falando de quem Maria trouxe no seu ventre, o Filho de Deus. Se você ler comigo a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, esse versículo, guarde isso no seu coração, nós poderíamos dizer que este versículo é o centro da Bíblia. Não estou falando fisicamente, você abre e bem no meio está esse versículo, não. Ele é o centro da história da humanidade, ele é o centro do amor de Deus pela humanidade. João 3,16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, nós vemos aqui muitas verdades nesse versículo. Deus amou. João 3,16, se puder colocar para nós. É que a tradução está diferente aí, né? Não, aí é 1 João, eu quero só João, Evangelho de João. Embora nós vamos falar de 1 João, obrigado, Mateus. João 3,16 diz que Deus amou, diga comigo, Deus me amou. Deus me amou como? De tal maneira, Deus me amou de tal modo, que Ele entregou tudo que Ele tinha. Ele entregou o Filho dele para morrer numa cruz no meu lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Olha só, Deus não quer que ninguém pereça.
Pastor, mas nem o Lázaro, que a polícia matou, nem o Lázaro. Deus não queria que ninguém, Deus não quer que ninguém pereça. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Esse mundo representa eu e você. Este mundo representa aqueles que se acham muito santos, muito certinhos, muito corretos. Mas na verdade, querido irmão e meu amigo que está nesta noite, Deus nos vê nesta hora todos iguais. Somos todos iguais. Sabe por quê? Por que nós somos todos iguais? Porque a palavra de Deus diz no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E também Romanos 3,33 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos quem? Todos. Você está diante nesta noite de um pecador. Eu sou tão pecador quanto você. Todos nós pecamos e carecemos da graça, carecemos da glória de Deus. Isso representa que nós somos todos iguais. Sabe, amados irmãos, quando surgiu o pecado? O pecado surgiu no Éden. Não é aqui no portal do Éden, tá? Nem lá no Éden do Cajuru, não é. É lá no jardim do Éden, há muitos anos atrás, quando Deus criou o mundo e Ele colocou ali no seu jardim, colocou ali Adão, este homem que Ele criou, que Ele soprou, Ele fez do pó da terra. Vamos imaginar, não é o que a Bíblia fala, não são essas palavras, mas vamos imaginar, Deus fez uma massa, e Ele deu uma forma para essa massa, deu braços, pernas, enfim. Nós hoje sabemos que aquele era um homem, mas ele não tinha vida. Depois que Deus o criou, a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e Adão passou a ser alma vivente. Que tremendo, irmãos. Adão então começa, eu estou muito resumindo a história, mas Adão começa a governar, ele é o governante daquele jardim. Ele começa a dar nome para os animais, ele começa a dar nome para as espécies de árvores, de plantas, enfim. E por um momento Adão percebe que os animais que vinham a ele para ele dar o nome, eles vinham em dois animais, em duas espécies, macho e fêmea. E Adão então dava o nome para aqueles animais, o macho e a fêmea. E assim sucessivamente. E de repente Adão percebeu, algo aconteceu. Eu não posso ignorar que este algo que aconteceu foi Deus que falou a ele, fez ele perceber. Ele percebeu que ele não tinha alguém da sua espécie, como os animais tinham o macho e a fêmea da mesma espécie. Ele, como homem, como macho da sua espécie, não tinha uma fêmea. E ele foi fazer o quê? Ele foi lá falar com Deus. Falou, Deus. E como que Adão falou com Deus, pastor? Como o senhor sabe? Está em Gênesis, você pode ver isso. A Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, na viração do dia, por volta das 6, 7 horas, Deus vinha para falar com Adão. Deus vinha ao jardim. Adão tinha relacionamento com Deus. Adão estava cara a cara com Deus, Idílio. Ele podia ouvir a Deus, ele podia falar com Deus, ele podia se assentar com Deus na relva ou numa pedra e falar, olha Deus, aqui estão todos esses animais, hoje foi um trabalho, Deus, o senhor não faz ideia, mas eu dei nome para todos. Esse aqui, ele é tão diferente, ele aqui, esse é o jabuti. Mas aquele ali que parece ele não é o jabuti, é a tartaruga. Eu achei bonito esse nome, o que o senhor achou? E Deus, provavelmente, a Bíblia não fala isso, provavelmente aplaudia e gostava de tudo, porque Deus permitiu. Parece cômica essa história, mas ela é a realidade de um relacionamento perfeito, sem maldade.
sem pecado algum, sem timidez, sem vergonha alguma, porque não existia no homem o que nós chamamos de pecado. Sabe, Deus, eu estava hoje olhando e vi que os animais vinham e tem o macho e tem a fêmea. Então, Deus, eu lembrei que eu sou de uma espécie, porque o Senhor, quando me criou, o Senhor me fez a imagem e a tua semelhança. Mas sabe, eu sou tão sozinho aqui durante o dia. Será que de repente não existiria possibilidade de ter alguém como eu, mais feminino? E a Bíblia diz que Deus faz Adão cair num sono profundo. E Adão dorme. E Deus faz vamos dizer, chamar nos dias de hoje uma cirurgia. Arranca-lhe uma de suas costelas. E daquela costela, que já estava criada, já havia sido criada, Ele transforma em uma mulher. E quando Adão acorda do seu sono, você consegue imaginar, irmãos, a hora que esse homem acordou desse sonho? Imagine, não existe nenhuma mulher, uma outra mulher na face daquela terra no Éden. Só tinha ela, e a Bíblia diz que Eva é a mãe de todos. Ela era muito bonita. E ele olha para aquela mulher chamada Eva, que ele mesmo coloca o nome, e ele acha ela maravilhosa. E ali então se forma o primeiro casal, a primeira família. Deus planejou em detalhes, irmãos. E os anos se passaram, os dias se passaram, e eles estavam certamente curtindo, aproveitando tudo que Deus havia dado para eles. Mas um dia, essa história você conhece, ela é a verdade, eu estou falando nela justamente para explicar por que todos nós somos iguais aos olhos de Deus hoje. Porque o pecado nos fez assim. Eva estava, naquele dia, a Bíblia diz que Eva, por volta do capítulo 3 ou 4, Eva estava passeando no jardim. E de repente ela percebeu algo diferente. Ela viu que havia um animal que falava, que começou a falar com ela. Ora, ela olhou, chamou atenção e ela se aproximou de uma árvore aonde estava esse animal. Bem, que árvore era essa? Esta árvore, a Bíblia diz que Deus, quando Adão e Eva, ambos já estavam criados, Deus os chama e diz, olha, tudo que tem nesse jardim, de tudo vocês podem comer, tudo é de vocês. Porém, há uma árvore nesse jardim que eu coloquei, e esta árvore, ela é a árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Dela, vocês nunca comam, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Obediência. Deus ensinou a obediência ao primeiro casal de humano que ainda não tinha pecado. Tanto é que Adão e Eva, irmãos, estavam nus. A Bíblia diz que eles andavam nus. Não tinha vergonha, não tinha problema de pudor, não tinha nada, não tinha imoralidade, não tinha pecado. E eles sabiam que aquela árvore não podia comer o fruto. Eva um dia andando sozinho, por isso aqui fica uma boa lição para nós maridos. Nunca deixe a sua esposa sozinha. Aqui fica uma lição para os maridos também, e para as esposas. Nunca se afaste do seu marido, e nem deixe ele sozinho, porque Satanás é o mesmo até hoje. Ele não mudou. Eva estava sozinha e de repente ela viu que um animal falava com ela. Ei, vem cá. E ela se aproximou, curiosa. Eu também, no lugar dela, provavelmente também teria sido curioso. Nossa, que diferente. Olha, não foi assim que Deus disse?
assim, assim, assim. Ela disse, foi. Deus falou que não era para nós tocarmos no fruto, nem comermos desse fruto, porque o dia que nós fizéssemos isso, nós morreríamos. Daí esse animal diz para ela, não é verdade isso. Deus falou isso a vocês, porque o dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir. E vocês vão se abrir para o conhecimento, e vocês vão saber vão conhecer todas as coisas. E um detalhe muito importante, vocês vão ser como Ele. Vocês vão ser poderosos. O que Eva fez? Foi tentada. Note uma coisa, querido amigo e irmão, nesta noite. Não há nenhum problema em você ser tentado. Enquanto você e eu estamos sendo tentados a praticar um delito, a praticar um pecado, nós não pecamos. O problema da humanidade é quando nós cedemos ao pecado, cedemos à tentação e caímos no pecado, caímos na cilada, caímos na armadilha do diabo. Foi o que ele fez com Eva. Eva comeu aquele fruto, ninguém sabe que fruto é, não pense que é maçã, a Bíblia não fala que é maçã. É um fruto, podia ser uma jaca, mas a questão é que Eva comeu o fruto, e depois pegou o fruto e deu para o marido. O marido, quando viu aquilo ali, viu ela comendo, eu imagino que Adão deve ter pensado, mas Eva, lembra, Deus falou para... Não, fique tranquilo, esta fruta é maravilhosa, sabe, esse animal disse que nós vamos ser igual a Deus, coma que você vai ver que delícia. E Adão comeu e também pecou. A Bíblia diz que no momento que ambos comeram, seus olhos se abriram e eles perceberam que algo estava errado com eles. Você já viveu essa mesma experiência, querido irmão? Eu já vivi essa mesma experiência. Quando nós pecamos, algo estranho acontece no nosso interior. A verdade é que muitas pessoas já, por tanto pecar, Diana, elas já estão tão acostumadas a pecar que elas já não sentem mais. Mas a verdade é que a pessoa que busca viver em Deus, quando ela peca, ela se sente mal. Adão e Eva sentiram algo estranho, eles perceberam que eles estavam nus. E o que eles fizeram? Correram para trás das árvores, dos arbustos e se esconderam um do outro. Algo estranho. E bem naquele horário, Deus estava vindo para conversar com ele como fazia todos os dias. E Deus o chamou, Adão, onde você está? Eva, onde você está? Querida, essa história está na sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Adão disse, estou aqui. Mas por que você está aí, escondido? Porque nós comemos o fruto da árvore que o Senhor disse para nós não comermos. Nós estamos nessas condições, estamos com vergonha. Quem fez vocês sentirem isso? Deus pergunta para ele. Olha o que Deus está fazendo. Deus está dando a chance para Adão confessar o seu pecado. Meu irmão, pecado guardado não é confessado. Pecado escondido não é confessado. Pecado não confessado não é perdoado. Entenda isso. Deus, no seu amor, na sua bondade, pergunta para ele, quem fez você? O que fez você descobrir isso? Ele já estava ali levando o homem a reconhecer que ele precisava reconhecer os seus pecados, confessar o crime, confessar o pecado. Bom, todos nós sabemos que a partir daquele momento, numa série de palavras de Deus, Deus então começa a dar alguns castigos. A partir de agora, por causa do teu pecado, você vai ter que tratar da terra, vai ter que arar a terra, vai ter que trabalhar, do esforço do seu trabalho você vai suar, e é desse suor que você vai levar o alimento para a sua casa. É desse suor que agora você vai ter que se alimentar, porque até então ele não precisava se alimentar, porque Deus dava tudo que ele precisava. Ele tinha tudo, mas agora você vai ter que trabalhar. A terra será maldita, amaldiçoada. No meio das plantações vão nascer os cardos e os abrolhos, vão nascer os espinhos, as ervas daninhas. Você vai ter que lavrar a terra, vai ter que trabalhar, arrancar a pedra, vai ter que preparar a terra.
Deus se dirige para a serpente, que estava lá na dela, achando que estava abafando. O diabo era a serpente, achando que fez a melhor coisa da sua história. Mas ele fez uma tragédia. Porque o diabo só quer fazer tragédia, destruir as famílias, destruir as pessoas. Ele trabalha nos pensamentos, ele trabalha no coração. O diabo coloca desejos de morte dentro de nós. Muitas vezes você talvez possa ter passado por isso, não sabe nem por que você pensou nesse desejo de morte. Saiba que Satanás, ele é real, ele existe sim, mas Jesus morreu na cruz do Calvário para destruir as suas obras, para dar vida eterna. O Senhor não quer que você de maneira alguma tire a sua vida. O Senhor tem uma vida maravilhosa e tremenda para você. Mas eu quero voltar para o Éden. Deus se dirige para a serpente e diz: a partir de agora, maldita será, você vai rastejar sobre o seu ventre. Olha, uma cobra rastejando sobre o seu ventre. Você deve pensar, mas eu sempre vi uma cobra rastejando pelo ventre dela. Então, mas provavelmente essa cobra não se rastejava. Provavelmente ou ela andava, ou provavelmente ela voava. A Bíblia fala isso, pastor? Não, a Bíblia não fala, é só uma hipótese. Porque Deus disse que ela ia rastejar sobre o ventre dela, e ela comeria pó todos os dias da sua vida. E aqui já tem uma alusão nesse texto. A Bíblia não fala isso, mas muitos estudiosos concordam com isso, que quando ele diz à serpente que a partir de agora você comerá pó todos os dias da sua vida, eu quero que você se lembre que o homem foi formado da onde? Do pó. O diabo, qual é o interesse dele de ferir o coração de Deus? Quem ele toca? Ele toca em você e em mim, somos os filhos, somos pó. E essa serpente, lá no final, em Apocalipse, ela deixa de ser serpente. E ela vai ser o quê? Vai se transformar num grande dragão, diz a palavra de Deus. São figuras de linguagem. Mas o que eu quero que você entenda é que Satanás é o mesmo, a sua obra é a mesma. O trabalho do diabo é fazer o homem pecar, é fazer o homem cair da graça de Deus, cair da vontade de Deus. Mas Deus, naquela condição, olhou, além de ter falado para aquele animal que ele rastejaria, ele olha para Eva, ele olha para Eva e disse: olha, vai vir alguém, descendente, seu descendente, porque a partir de agora você vai dar à luz filhos, vai aumentar as dores do seu parto, você dará à luz a filhos, e um dia virá um descendente seu que vai pisar a cabeça desta serpente, vai pisar a cabeça de Satanás. Aleluia. Deus estava dizendo para Satanás que um dia ele seria derrotado na cruz do Calvário. Bem, querido, se você entendeu essa história nesta hora, você entendeu o que é religião. A palavra religião significa, vem do latim religare, significa ligar novamente. Sabe? Ligar alguma coisa que estava perdida, estava desconectado, estava afastado. E a Bíblia diz que por causa do pecado, todos nós pecamos, e dentro de nós há uma semente. Na nossa natureza humana, nós somos maus por causa do pecado. Uma criança, bebezinha, eu vejo alguns aqui, várias crianças pequenininhas, você nem precisa ensinar ela a erguer a mão para bater no seu rosto. Ela já faz isso por si só, sabe por quê? Porque está na natureza dela. É uma natureza corrompida, o homem está corrompido por causa do pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe o que significa? Que o pecado nos trouxe separação entre nós e Deus, e agora nós estávamos, por causa do pecado, perdidos nas nossas iniquidades, nos perdemos, mas Deus, por causa do seu maravilhoso e grande amor, Ele não quis abrir mão de você e de mim. Ele não quis nos perder, porque Ele nos criou
através de Adão e Eva. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele amou, eu acabei de ler em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem vida eterna para você. Esse mundo de sofrimento, esse mundo caótico, agora uma doença veio e afetou, não foi o Brasil, não foi o estado de São Paulo, foi as nações da terra. Levou, só no Brasil, mais de 500 mil mortes. E em tantos outros lugares, o mundo está cada vez mais caminhando para o seu fim. Quando será o fim, pastor? Não sei, não posso nem fazer uma previsão, porque Deus disse para nós que nós não deveríamos fazer. Portanto, se você ouviu alguém dizendo que o mundo vai acabar no ano tal, isso é mentira. Para enganar você, para enganar o homem. Nos últimos dias se levantariam falsos profetas, dizendo ser ele o Cristo. Olha, ouvimos falar que Cristo está lá, ouvimos falar que Jesus está lá. Não dê ouvidos, mas vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Sabe, querido irmão, eu estou aqui explicando para você a condição, a nossa condição. Só nos restava, sabe o que agora? O inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Que morte é essa, pastor? Estamos falando de uma morte espiritual, de uma morte de separação eterna. Sabe por que Deus não aceita ninguém lá em pecado? Porque Ele é santo. Em Deus não há pecado algum. Só que, meu irmão, querido amigo, olhe só. O homem, na sua própria sabedoria, no seu próprio esforço, na sua própria vontade, ele não poderia resolver o problema dele, desta separação dele, entre ele e Deus. O homem não pode resolver o problema do seu pecado, logo estávamos liquidados. Você está entendendo? Amém? Alô, você está aí ainda? Câmbio? Agora olhe só. O homem tenta ir resolver o problema dessa separação, o problema do pecado dele, de muitas formas. O homem vai buscar através das religiões. O homem, e não acha. O homem vai atrás da ciência, e não acha. O homem vai atrás das filosofias, e não acha. Sabe por quê? Porque nunca o homem vai resolver o problema dele, porque quem pecou foi o homem. Só tinha uma maneira do homem ser perdoado. Só tinha uma maneira do homem ser salvo. Só tinha uma maneira do homem novamente ser reconectado, religado a Deus. E esta maneira era Deus vindo até o homem. E a maneira que Deus Pai encontrou de vir até o homem foi Ele entregar por amor, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maneira que Deus, Ele preparou para vir até mim, até você, até a humanidade, até o pior assassino do mundo, foi Ele vir através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Jesus, Ele veio nesse mundo, Ele viveu nesse mundo, Ele não pecou e Ele foi até a morte. Ele morreu naquela cruz. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Não pense você que Jesus morreu na cruz porque os romanos os colocaram lá, porque os judeus os colocaram lá. Jesus morreu na cruz porque esta era a maneira que precisava acontecer para que você e eu pudéssemos ser livres dos nossos pecados para sempre. A forma do homem ter os seus pecados perdoados, remidos, era que houvesse alguém que morresse
e derramasse sangue pela humanidade. E Jesus foi o único e o verdadeiro Senhor, enviado pelo Pai, para fazer isso por mim e por você. Eu comecei esta palavra nesta noite dizendo que existe uma porta. E que de um lado da porta está Jesus batendo. E não só batendo, mas ele dizendo, se alguém ouvir a minha voz, ele está clamando, ele está dizendo, ei, tem alguém aí do outro lado? Pode me deixar entrar? Eu gostaria de morar na sua casa e gostaria que você morasse comigo. Sabe o que Jesus está dizendo, irmão? Que Ele veio morrer naquela cruz do Calvário para perdoar você de todos os teus pecados, de todas as tuas iniquidades, seja qual for o pecado que você tenha cometido até agora, Jesus já pagou ali naquela cruz. Ele recebeu sobre Ele os nossos pecados. Sabe, diz Isaías, muitos anos antes de Jesus vir, Isaías profetizou que viria Jesus, viria o Yeshua HaMashiach, o Salvador, o Messias, o Salvador, viria e morreria na cruz e receberia sobre ele toda a maldição da humanidade, receberia toda a enfermidade, receberia toda a dor, receberia o castigo que estava sobre nós, receberia ali sobre ele, sobre a sua vida, todos os pecados. Foi o que ele fez. Agora é importante que você entenda uma coisa. Jesus morre na cruz, ele derramou o seu sangue. Em 7 momentos, Jesus derramou sangue. Quando ele estava logo depois da celebração da ceia com seus discípulos, antes dele ser capturado pelos soldados que Judas levou até ele, porque Judas traiu Jesus. Jesus já sabia que ele seria traído. Na ceia, Jesus já havia, quando serviu a ceia para Judas, achando que estava ali, tranquilo, dando uma de santarrão, Jesus disse, Judas, vai rápido, se apressa, faz logo o que você precisa fazer. Judas traiu Jesus por moedas. Após aquela ceia, Jesus vai para o Getsêmani, e ali em aflição, em oração, ele pede aos discípulos, fiquem aqui um pouco, que eu vou orar. E quando ele se ajoelha para orar, ele começa a entrar em agonia, e a agonia era tanto, sabe por quê? Porque ele sabia que ele morreria por mim e por você. Ele sabia que ele morreria por toda a humanidade, dos que já haviam existido antes dele, dos que existiam na sua época, e dos que viriam a existir no futuro, que sou eu e você. E esta agonia foi tão terrível que a Bíblia diz que o suor de Jesus começou a se transformar em gotas de sangue. Ali então ele verte sangue, escorre por causa da agonia. Os soldados vêm, prendem Jesus, levam ele para os seus algozes, ali ele é capturado pelos governantes, ali ele é surrado, ele é esbofeteado, ali as pessoas, os soldados agarravam a sua barba e arrancaram a sua barba, e a Bíblia diz também que do seu rosto saiu sangue, por causa que arrancaram, ele foi desfigurado. Jesus foi desfigurado. Ele tomou o meu lugar, o seu lugar. Era para você estar naquela cruz. Entenda isso, porque quem pecou foi você. A humanidade pecou. Depois que Jesus, então, ele é preso, ele é surrado, ele é chicoteado. Aquele chicote, aquele azurrague arranca. Aquele filme de Mel Gibson, ele retrata muito claramente essa história. Ele é arrancado carne dele. As suas feridas, a Bíblia diz em Isaías que as feridas de Jesus, seus machucados, as suas pisaduras, nos trariam a paz, nos trariam a cura, nos trariam a libertação, nos perdoariam. Foi isso que Jesus fez. Quando ele é colocado naquela cruz, depois de ser surrado, os seus pés são pregados na cruz. Ali ele sangra novamente. As suas mãos são cravadas naquela cruz. Ali ele sangra mais uma vez. E no final, ele ainda recebe uma lança no seu lado. E ali, então, por último, ele derrama sangue.
além da coroa que eu me esqueci. Antes de ir para a cruz, colocam uma coroa, espetam uma coroa. E não pense que é uma coroa de espinhozinho de roseira do Brasil. Espinhos de Israel, quase como metais, que são capazes de penetrar o crânio de uma pessoa. Eles zombando de Jesus, dizendo: já que tu és o rei dos judeus, então nós vamos fazer uma coroa para você. E eles colocam aquela coroa, e alguém pode dizer assim: mas por que ninguém defendeu Jesus? Por que ninguém tirou ele dali? Porque o Pai, porque Deus não tirou o seu filho dali? Sabe por quê, meu irmão? Deus não fez isso porque Ele queria você de volta para Ele. Ele queria limpar a tua barra, Ele queria perdoar os teus pecados. Este é o amor de Deus pela humanidade. Tanto que Jesus, no último momento da sua crucificação, Ele olha para Deus e Ele diz: Pai, nas tuas mãos. Antes dele dizer isso, Ele disse: Pai, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Mas que a tua vontade seja feita. E ele diz para Deus: Pai, eu já estou pronto. Jesus já não estava aguentando mais de tanta dor. E há um detalhe muito importante. A Bíblia diz que junto com ele mais 2 homens foram crucificados, cada um em sua cruz. E naquele último momento, algo começou a acontecer. Houve um terremoto. Os céus começaram a ficar escuros. Meio-dia já não estava mais claro, já estava trevas. E os soldados, para se apressarem, começaram então a acelerar a morte daqueles que estavam crucificados. E uma das formas de acelerar a morte era fazer com que eles então não conseguissem respirar mais. Enquanto eles estavam crucificados, eles tinham um apoio, eles conseguiam um apoio para liberar o diafragma para respirar. Mas no momento que os soldados vieram com seus cacetetes e quebraram as pernas dos presos, eles perderam o apoio e a morte foi acelerada. Isaías, 500 e tantos anos antes, havia profetizado e havia dito que ele seria levado ao matadouro como uma ovelha, sem mancha. Uma ovelha sem nenhum membro do seu corpo quebrado. E ele tomaria o nosso lugar. Sabe, querido irmão, a Bíblia diz que os soldados, quando vieram para quebrar a perna de Jesus, um deles espetou aquela espada do lado de Jesus e saiu sangue. E aquele desespero, daquele momento que eles nunca tinham visto aquilo, eles não quebraram as pernas de Jesus. Sim, pastor, mas tanto faz para mim isso, né? O que o senhor está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que Jesus, Ele foi até as últimas por você. Ninguém acelerou a morte. Ele foi até Ele se esvaziar. A vida dele, que é sangue, sair completamente. Ele tomou o seu lugar e o meu lugar. Sabe por que eu estou pregando esta mensagem nesta noite? Porque eu havia falado para você no início desta mensagem que Jesus está à porta do teu coração nessa noite. E Ele está batendo, porque Ele quer te dar um presente. Jesus quer entrar dentro da tua vida a partir de hoje. Jesus quer se tornar o teu Senhor. Jesus quer ser o teu Salvador. Jesus, Ele é o único que pode perdoar os teus pecados, porque Ele conhece você. A Bíblia diz, Ele fala para nós que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Sabe, meu irmão, não tem nenhum pecado que Jesus não possa perdoar. Sabe, você tem dificuldade de perdoar as pessoas porque você é mau. Eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas porque eu sou mau na minha natureza. Mas Jesus, Ele é amor. Jesus, Ele perdoou todo pecador.
Jesus, ele morreu na cruz para fazer de mim e de você pessoas melhores. Jesus morreu na cruz para tirar esta maldade do nosso coração, e assim então nós podemos ter como ele é, nós podemos ser também capazes de perdoar a pessoa que tenha nos feito a pior traição na nossa história. Hoje Jesus quer entrar no teu coração, Ele está batendo a porta, e essa porta só tem uma chave por dentro. Pastor, a Bíblia diz isso? Não, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que Jesus está batendo a porta, Ele não entrou, Ele não invadiu, Ele não chegou e disse: eu de casa, estou entrando, hein? Vim morar na sua casa, eu quero mudar a sua história, eu morri na cruz por você, eu te amo tanto, eu quero viver na sua casa e quero que você agora viva comigo. Não, Ele não faz isso. Quem invade a casa das pessoas, quem invade o coração do homem é o diabo. Ele que monta nas pessoas, Ele que traz a miséria no coração das pessoas, mas Jesus é um cavalheiro. Jesus não faz isso, Ele está batendo a porta, e nesta noite Ele está se convidando para que você possa deixá-lo entrar. Sabe o que significa? Que a salvação, olha só o que diz a palavra de Deus. Eu quero terminar com esse versículo. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10. A saber, preste atenção, por favor. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Confessar ao Senhor Jesus é você dizer que Ele é Senhor. Jesus é o Senhor. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Deus está dizendo que se eu crer no meu coração, se eu confessar com a minha boca que Ele é Jesus, Ele é o Senhor Jesus, eu crer no meu coração que Ele foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, eu serei salvo, é o que a Bíblia está dizendo. Agora o verso 10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Certa vez Jesus estava com seus discípulos, e Ele disse aos seus discípulos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todas essas que vierem a mim, jamais eu as deixarei ir embora. Eu as tenho comigo. Sabe, Jesus ama você, querido irmão. E hoje Ele quer morar dentro do teu coração. Hoje Jesus está te oferecendo um presente. E esse presente se chama salvação. Como eu posso ter este presente, pastor? Basta que você confesse com a sua boca que Ele é o Senhor. E no seu coração você creia que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então você será salvo. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça aí onde você está nesta hora. E eu quero dizer a você que Jesus é o único que pode perdoar os pecados. Jesus é o único que nesta noite, Ele tem um presente para dar a você, que é a salvação, a vida eterna. A vida eterna é uma vida após esta que nós estamos vivendo. Mas não será o fim. Aqueles que têm a vida eterna viverão eternamente, diz a palavra de Deus. O próprio Pai, o próprio Deus nos garante isso. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe se você estará. Hoje Jesus está batendo a sua porta, porque Ele quer morar no seu coração, para que você o receba, para que você receba a eternidade e um dia você possa estar vivendo com Ele para sempre, e com todos aqueles que também um dia o receberam. Sim, pastor, mas e se eu não o receber no meu coração? Bem, o próprio Senhor Jesus nos dá a liberdade de escolhermos.
Você não é obrigado a escolher, embora Ele queira que você escolha, porque Ele ama você. Ele disse para os discípulos que existem dois caminhos que conduzem o homem para uma eternidade: o caminho estreito e o caminho largo. Ele disse que o caminho largo, muitas pessoas estão nele, mas este caminho leva o homem à perdição, leva o homem a se afastar de Deus, leva o homem a viver eternamente longe de Deus. Mas existe o caminho estreito, e ele diz: e poucos entrarão neste caminho, porque é um caminho estreito, é um caminho difícil. Sabe, querido irmão, viver com Jesus não é fácil. Quando você entrega a sua vida a Jesus e você se torna um seguidor dele, as pessoas zombarão de você. Você está pronto para isso? Quando você declarar que você se alimenta dele todos os dias, quando você lê a sua palavra, você lê a Bíblia, as pessoas zombarão de você. Você estará pronto para isso? Tudo isso vai acontecer, mas eu quero te dizer, vai valer a pena, porque o Senhor morreu na cruz para te dar vida eterna. Ele quer perdoar os teus pecados, mudar a tua vida, mudar a tua família, mudar o teu lar e a tua história de vida. Ainda é tempo. Eu me lembro de uma história que eu ouvi quando eu era muito menino, num culto como esse de hoje. O pastor pregava dizendo que, enquanto ele pregava, entraram dois jovens e eles se assentaram no último banco da igreja. Naquela época as igrejas deveriam ter os bancos. E eles zombavam o tempo todo da palavra, da mensagem, incomodavam, riam, achavam graça em tudo, atrapalhavam. E no momento final, quando este pregador, ele ofereceu, ele expôs o presente de Deus para que as pessoas que quisessem ter uma mudança na sua vida, ter a salvação e pudessem escolher caminhar com Jesus, este casal de jovens se levantou e eles saíram da igreja. Pode parecer uma história trágica, eu não sei se essa história foi verdadeira, mas também não importa nesse momento, porque eu quero que você apenas entenda. Esses jovens saíram e de repente, quando eles se foram, um dos diáconos que estava na porta da igreja, no encerramento do culto, ele chegou para o pregador e disse: sabe aquele casal que estava aqui incomodando assim, sim, eles sofreram um acidente terrível na esquina e eles se foram. E aquele pregador, segundo a história, não sei se ela é verdadeira, pediu que esse diácono fizesse o favor de contar quantos passos havia da igreja até o local do acidente. E o diácono se deu o trabalho e falou: olha, tem tantos passos. E ele disse assim: pois eu quero te dizer uma coisa. Para esse casal de jovens que não quiseram receber a preciosa palavra, não quiseram entregar suas vidas ao Senhor, a distância entre eles e estar longe de Deus é esta quantidade de passos. É apenas uma história, mas o que eu quero dizer para você é que a Bíblia diz que a nossa vida ela é como uma fumaça. E infelizmente nesses dias terríveis que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia, nós temos visto muito isso, pessoas que de repente estão tão bem conosco, de repente elas partem. E eu quero te dizer que com muita tristeza, nós temos muitas pessoas, amigas, queridas, pastores, colegas de ministério, que partiram, que se foram. Mas a grande questão é nós entendermos como estaremos quando nós chegarmos diante de Deus. Estaremos preparados para nos encontrarmos com Ele? Se o Senhor estiver diante de você, certamente Ele vai perguntar a você se você recebeu o presente dEle por meio do seu Filho Jesus. Ou seja, eu e você temos a chance de mudar a nossa história de vida hoje, nos arrependendo dos nossos pecados, recebendo a salvação, e um dia viveremos eternamente com o Senhor. A Bíblia diz que a nossa vida
é como uma fumaça que vem e logo se desvanece. É muito provável que muitas pessoas não pregariam sobre morte nesses dias, porque há muito luto, há muita tristeza, há muito sofrimento. Falar de morte é colocar mais tristeza, mas nós ignoraremos a verdade. Nós ignoraremos e permitiremos que as pessoas partam, se isso vier a acontecer, sem a possibilidade delas tomarem uma decisão em sua vida. Por isso, meu irmão, você que está aqui nesta noite, eu e você, precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Deus. E como é que nós nos preparamos? Entregando nossos corações a Jesus Cristo. Com os teus olhos fechados, eu quero orar por você. Você que está neste lugar, se você deseja entregar sua vida a Jesus nessa noite, se você deseja, a partir de hoje, viver uma experiência nova com Cristo, é você e Ele, não é você e alguém, não, é você e Jesus. Não é você e alguém que de repente está sentado ao seu lado. Cada um dará conta a Deus da sua própria vida. Uma mãe não pode aceitar Jesus pelo filho, o marido não pode aceitar Jesus pela esposa, a esposa não pode aceitar Jesus pela sua mãe. Não, cada um dará conta de si ao Senhor. Com sua cabeça abaixada, faça a sua oração onde você está. Orar é falar com Deus. Fale para Deus sobre quem você é. Diga para Ele, Ele sabe quem você é, mas diga para Ele que você é um pecador, uma pecadora, mas que hoje você ouviu a preciosa palavra, e você soube pela Bíblia Sagrada, que Ele morreu na cruz por você, para perdoar os teus pecados, e que agora você está arrependido, arrependida, e você quer que Ele te perdoe, e que Ele venha morar no teu coração, porque a Bíblia diz que Ele está batendo a porta. Se alguém abrir a porta, Ele entraria. E se você quer esta salvação, basta você abrir a porta nessa noite. Você pode abrir o teu coração, você pode dizer: Senhor, eu estou abrindo a porta do meu coração, vem morar em mim, vem habitar em mim, vem me transformar, vem mudar a minha história, Senhor, vem perdoar os meus pecados, me faz uma nova criatura, uma nova pessoa, e a partir de hoje, Senhor, eu quero viver sempre, sempre e eternamente contigo, em nome de Jesus. Deixe-me